Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram a Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem, profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmitis. E vós fazei muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos traz uma cena em que os fariseus e os mestres da lei questionam Jesus sobre as práticas dos seus discípulos. Eles notam que os discípulos não lavam as mãos antes de comer, como manda a tradição. À primeira vista parece um problema de higiene, mas na verdade é um ponto de conflito entre o costume religioso externo e o coração humano diante de Deus. Jesus firma e sem rodeios cita Isaías: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É uma declaração forte e ao mesmo tempo iluminadora. Muitas vezes podemos cair no mesmo erro, seguir regras externas, mas com o coração distante do verdadeiro amor e da justiça que Deus pede. E aqui encontramos o centro da crítica de Cristo. Não é que a tradição em si seja ruim, mas ela se torna vazia se não estiver ancorada no mandamento maior da caridade e da verdade. Observamos a gravidade das palavras de Jesus: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Na prática, quando os fariseus inventam desculpas para não honrar pai e mãe, alegando que o dinheiro estava consagrado ao Senhor, eles se eximiam de um dever básico de solidariedade e respeito familiar. E é justamente essa inversão de valores que Jesus reprova. Eles transformavam uma prática religiosa em pretexto para fugir de um mandamento fundamental. Esse evangelho nos convida então a olhar nossa própria forma de praticar a fé. Será que às vezes damos mais importância a costumes e aparências do que o amor de Deus e ao cuidado com o próximo? Pode ocorrer que estamos muito ocupados com detalhes externos da religião, se todos os ritos foram feitos exatamente como o costume manda, e ao mesmo tempo deixarmos passar batidos gestos concretos de compaixão e misericórdia. A verdadeira vivência cristã pede um equilíbrio. Nossos atos externos de devoção devem acompanhar um coração sincero, humilde e aberto à graça. Não é questionar se precisamos das formas e ritos. Precisamos sim, pois eles nos ajudam a celebrar a fé e a comunidade. Mas esses ritos só têm sentido quando estão conectados com a caridade
e o respeito pela vida do outro. Do contrário, podem se tornar apenas tradições vazias que nos afastam da essência do Evangelho. Portanto, irmãos e irmãs, façamos um exame de consciência. Pergunte-se: tenho sido fiel às práticas externas? Porém, cuidado. Tenho sido fiel às práticas externas, porém cuidando para que o meu coração esteja unido a Cristo? Ou caí na tentação de honrar a Deus apenas com os lábios, deixando o meu interior longe do amor que Ele pede? A resposta sincera a essa pergunta é um passo para voltarmos ao primeiro amor, ao centro da nossa fé, que é Jesus, e para estarmos dispostos a cumprir seus ensinamentos na caridade e na verdade. Peçamos, pois, ao Senhor a graça de não esvaziar a palavra de Deus com tradições meramente humanas, mas de viver os mandamentos divinos com alegria e sinceridade. Que nosso coração esteja próximo do coração de Cristo, onde há amor, perdão e desejo de fazer o bem. Assim, nossos gestos externos e nossas práticas religiosas terão força e sentido autênticos, conduzindo-nos ao verdadeiro encontro com Deus e com o próximo. Amém? Bom, não é difícil de se comparar os fariseus a uma parte aí dos católicos, pois alguns católicos seguem os ritos, as tradições bem rigorosamente, mas não vivem o amor de Jesus. Estão distantes com o coração. É como se vivessem pela lei. Não, eu preciso ir no domingo à missa e nada me tira da missa. E aí, se tem alguém precisando de ajuda, não, eu tenho que ir à missa, não dá para te ajudar agora não. Então, é esse tipo de coisa, esse tipo de atitude que faz com que as tradições sejam perdidas, sejam desvalorizadas. Quando nós colocamos a missa como pretexto para não ajudar alguém, ou qualquer outro tipo de rito católico que você coloque na frente da ajuda ao próximo, na frente do amor de Deus, e aí você se torna um fariseu. É muito fácil a gente apontar dedos e colocar defeito em outras religiões quando não olhamos para a nossa. Com o passar do tempo eu fui entendendo e procurando os estudos e vendo que muita coisa da Bíblia, por exemplo, essa passagem de hoje de Marcos, ela diz aos fariseus, mas também diz aos católicos, porque nós católicos muitas vezes estamos tão apegados a tradições, estamos tão apegados a ritos, a liturgias, que ao ter que ajudar o próximo, num dia onde você não pode faltar à missa, num dia onde você não pode deixar de participar de alguma reunião da igreja, você deixa de ajudar o seu próximo para fazer isso. Então, com essa atitude, o que diferencia você de um fariseu? Entendem? Então, o amor, o coração de Deus, a vontade de Deus tem que estar no centro de tudo. Tá? Deus não quer que você deixe de ajudar o seu irmão porque tem que cumprir um preceito de ir à missa. Claro que ir à missa é fundamental. Entendam o que eu estou dizendo. Ir à missa, não faltar à missa por qualquer motivo que seja torpe, um motivo onde, hoje eu não estou afim. Hoje é aniversário da minha filha, hoje tem um churrasco em casa, vou receber visitas. Esse tipo de falta na missa, isso sim tira a caridade, porque você está dando valor a uma coisa que pode esperar. Agora, quando você tem que ajudar um irmão, quando você tem que estender o braço para um irmão, só que o que te impede é que você tem que ir na missa, aí está errado. Aí não entra a caridade de Deus. Então, Jesus, eu tenho certeza disso e posso falar com propriedade. Jesus jamais queria que você fosse na missa ao invés de ajudar um irmão, ao invés de amar o próximo, ao invés de cumprir verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Mas garanto para você que se você ajudar o seu irmão e na sequência ir à missa, mesmo que chegue atrasado, não comungar, ter o respeito devocional que realmente a missa merece, porque é o nosso culto, a nossa adoração a Deus, o seu coração está repleto da caridade, o seu coração está repleto do amor de Deus. Vivamos o amor, meus irmãos.
que possamos viver o amor para cumprir os preceitos de Deus e não cumprir os preceitos de Deus para depois viver o amor. A igreja nos ensina isso, que é necessário viver o amor, a caridade, o companheirismo, tudo aquilo que o nosso Senhor ensinou para com o próximo, para daí sim cumprir os pretextos, as tradições e cumprir tudo aquilo que o nosso Senhor pede. Eu não estou aqui, vou deixar um adendo antes de finalizar. Eu não estou aqui passando pano para aqueles que faltam à missa, tá? Por qualquer motivo torpe. A ideia é que você tem que ajudar o seu irmão caso necessite. É como o nosso Senhor diz no Evangelho: acaso um boi cair num buraco, não vá removê-los? Em dia de sábado, quando os fariseus não deixavam que ninguém fizesse nada, acaso se estivesse passando fome, não vai colher para comer? Entendem? Então, primeiro de tudo vem o amor ao próximo, o amor em ajudar o outro. Então, às vezes pode acontecer de você estar no caminho da missa e tem alguém com um carro, um cara sozinho num carro empurrando o veículo, e você passa por ele: não dá para ajudar porque eu tenho que ir na missa. Não, para o carro, ajude, pergunte se precisa de ajuda. É esse tipo de amor que Deus quer em nós. Não é o amor onde cumpre o preceito para depois amar. Não é o amor, eu vou à missa e depois, se ele estiver aí, eu ajudo. Não, não deixe para depois o amor de Deus, a cumplicidade, o amor ao próximo. Não deixe para depois os mandamentos de Deus. Viva em verdade e em espírito. Viva em verdade e em espírito. E só assim, eu te garanto, o fardo de ter que cumprir o preceito de ir na missa, o fato de orar todo dia, isso não vai ser um fardo pesado, vai ser um fardo leve, porque você ama, você decidiu amar a Jesus, você decidiu acreditar que esse homem, esse Deus que se fez homem, morreu por você numa cruz. E tudo o que Ele pede para você é que você ame sem medidas, ame sem até doer se for preciso, ame até que te levem a uma cruz, ofereça outra face, caminhe 2 milhas mais e assim por diante. Que você possa no dia de hoje, no dia de Nossa Senhora de Lourdes, ter o coração repleto do amor de Deus e viver verdadeiramente o Evangelho, e não apenas cumprir preceitos e tradições, como muitos católicos estão vivendo. Que Deus abençoe você, que Nossa Senhora de Lourdes interceda por você hoje, por mim e por todos nós, para que possamos nos aproximar em verdade e em espírito do vosso Filho Jesus Cristo. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.